mundo sabe que o técnico Thiago Aguirre ao final dessa temporada vai sair do Internacional. Isso não é mais mistério para ninguém e nem para a própria direção do Internacional e como disse o próprio Paulo Brax, o Inter já trabalha com essa possibilidade do Aguirre ir para a seleção uruguaia no próximo ano, já que Oscar Tabárez, treinador desse momento da seleção uruguaia, deve deixar o time agora no final de novembro, quando tem os 2 próximos jogos da eliminatórias, e aí depois disso o Uruguai deve ficar sem treinador e esperar o próprio técnico Thiago Aguirre depois que acabar o seu contrato no Internacional no mês de janeiro, quando ele rescindiria com o clube colorado. E para isso o Paulo Brax falou que já trabalha tanto com plano B, como plano C e até plano D. E nesse vídeo de hoje eu vou te contar o plano B, C e D do vice-executivo de futebol do Internacional, Paulo Brax, quais treinadores o Inter pensa, quais ideias de jogo que o Inter pensa para a próxima temporada e quais treinadores podem vir para o Internacional. Então, antes de a gente começar esse vídeo, né, para falar sobre esses 3 treinadores e exatamente para falar sobre o sucessor de Diego Aguirre na Casa Mata, eu primeiro preciso que tu primeiramente deixe um teu gostei no vídeo, que é de graça, te inscrever nesse canal, já que 70% das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritas no canal. Lembrando que esse é um canal 100% de colorados, então não te esquece de virar membro desse canal neste momento. Lembrando que a gente está com também um plano aqui de 1 mês grátis, né, para quem quiser virar membro desse canal. Tu entra aqui, ó, no primeiro comentário fixado vai ter um grupo de WhatsApp onde eu estou te dando 1 mês grátis para tu entrar no grupo de membros do canal. Lembrando que essa promoção vai ficar disponível até o dia 25 de outubro e depois daquele dia não vai ter mais, ok? Então aproveita, vai no primeiro comentário fixado e entra no nosso grupo, e lá tu vai receber todas as informações, não só das categorias de base do Internacional, como também do profissional do Internacional, informações de negociações, lesões do Internacional que aparecem todos os dias e também outras informações dos bastidores do nosso Colorado. Então agora, sem mais delongas, bora para esse vídeo, tá recheado de informações sobre os novos treinadores para a temporada de 2022. Bom, então vamos começar esse vídeo primeiramente começando do começo. Para quem não sabe o que está acontecendo, o técnico Thiago Aguirre vai sair do Internacional ao final dessa temporada. Por quê? A seleção uruguaia, a Federação Uruguaia já estipulou que o treinador atual que ela está, que é nesse momento Oscar Tabárez, que já está há um bom tempo na seleção uruguaia, teve o seu saldo de validade neste momento e ele vai ser demitido da federação. E ao que tudo indica, isso vai ser depois dos próximos 2 jogos da eliminatória. Independente do resultado, se o Uruguai fazer 5-0 na Bolívia, que é o próximo adversário do Uruguai, não vai mudar a chance do Oscar Tabárez sair. Até porque ele já está com problema de saúde, né? Todo mundo sabe que ele já não consegue ficar nem um pouco em campo, ele anda sempre até de boletas, então já é um treinador que está no mínimo com uma saúde um pouco precária. E para isso o Uruguai tem como pensamento plano A o Diego Aguirre. E ser treinador do seu país é uma convocação praticamente. Não é como aqui, né, que a CBS fez, que fez a gente odiar a seleção brasileira. Nos outros países, todo mundo ama as suas seleções. A Argentina ama a sua seleção, o Uruguai ama a sua seleção, o Chile ama a sua seleção. E para o Diego Aguirre seria uma honra treinar a seleção uruguaia e nunca que ele poderia recusar essa oferta. E ele não está errado, ele não está deixando o Internacional, ele não está traindo o Internacional. Ele só está indo para a sua seleção por convocação. O Diego Aguirre fez até um bom trabalho no Internacional, vai classificar o Inter para Libertadores, mas a direção do Internacional já tem que trabalhar com plano B, C e D para a próxima temporada. Eu já tinha dito que o plano A do Internacional, ficha 1 do Internacional, era o Hernan Crespo, treinador que nesse momento, né, ex-jogador da Inter de Milão, seleção argentina, estava no São Paulo junto com o Muricy Ramalho. Aliás, Muricy Ramalho também é especulado para coordenador técnico em 2022, e o Hernan Crespo seria o ficha 1 do Internacional a pedido do Alessandro Barcelos. O Alessandro Barcelos quer ter um treinador estrangeiro para a próxima temporada, um treinador com ideias que possam ser ofensivas. Para quem não sabe, o Hernan Crespo trabalha com uma ideia de 3-5-2, ou seja, seria uma ideia com 3 zagueiros, 2 alas, 3 meias e 2 centroavantes, e aí seria uma ideia um pouco diferente. Caso o Inter contratasse o Hernan Crespo, o Inter teria que dar uma mexida nesse esquema do Internacional, porque o Hernan Crespo não utiliza pontas. E hoje o que o Inter mais tem no seu elenco é pontas, por incrível que pareça. Em 2020 o Internacional não tinha pontas. Agora o Inter tem Caio Vidal, tem Gustavo Maia, tem Palácios, tem Maurício, tem além de tudo isso, tem o próprio Paulo Vitor, que vem sendo testado também como ponta esquerda, o Patrick vem sendo testado como ponta. Então só assim o Inter já tem 6 pontas.
Pô, vai retornar o Marcos Guilherme ainda para a próxima temporada, que até vem fazendo um trabalho de ala pela direita, mas tem como a sua principal característica ser ponta. Então o Internacional tem diversos pontas no seu time. E eu não acreditaria que o Hernan Crespo seria a opção ideal. E aí os outros dois nomes para a direção, primeiramente é ele, né? O treinador que quase foi campeão com o Internacional, não foi campeão do Inter por um insucesso, Abel Braga. Esse seria um treinador que poderia, digamos, fazer o Inter funcionar de forma rápida, né? Ele já trabalhou com esse elenco do Internacional, com a ausência de alguns jogadores que estão nessa temporada de 2021, na sua grande maioria o Abel Braga já trabalhou. Podemos tirar o caso do Gustavo Maia, do Kaique Rocha, que chegaram nessa temporada, o caso do Palácios, do Mercado, mas tirando esses jogadores, o Abel Braga já conhece todos esses atletas. Só que aí a gente tem um problema com o Abel Braga. Essa direção teve uma briga muito forte, né, uma discussão muito forte com o Abel Braga ao final daquele último campeonato brasileiro. E ao que tudo indica, pelo menos o que fala os bastidores do Internacional, é que o Abel Braga não viria para o Internacional exatamente por essa discussão e essa, digamos que essa briga entre a direção e o Abel Braga, né? Porque ambos têm ideias diferentes. E por causa disso, o Abel Braga já seria um nome que ficaria um pouco mais distante de ser novo treinador do Internacional, apesar de eu gostar do nome. E eu acredito que boa parte da torcida também gosta desse nome. Entretanto, teríamos um plano D, né, que seria, digamos, nem o oposto, né, não seria nem o Hernan Crespo, né, que muitos podem não gostar, e nem o Abel Braga, que muitos também podem não gostar. Digamos que seria uma metade entre os dois, né, um treinador novo, só que brasileiro, e que também tem ideias interessantes, que seria o caso do Roger Machado, né? Treinador que já treinou o Bahia, já treinou o Grêmio, seria a opção de várias pessoas, né, para a próxima temporada. Só que o Roger Machado eu também acho uma possibilidade como plano B, como o próprio disse o Paulo Brax. Ele não disse, mas ele deu a entender, ok? Lembrando, o Internacional não vai trazer jogadores, treinadores que estão empregados. O Inter não vai ter dinheiro para treinar, por exemplo, um Abel Ferreira do Palmeiras. O Inter não vai ter dinheiro para pagar sua multa. Um outro exemplo, só para deixar, o Inter não vai chegar lá no Celta de Vigo e pegar o Eduardo Cudê e pagar a multa de 5 milhões de euros. Isso não tem a menor possibilidade de acontecer. Isso foi só um exemplo. Além de tudo, o Inter só vai contratar treinadores que estejam livres do mercado e desempregados. E esses três nomes podem ser o Hernan Crespo, que está desempregado, o Abel Braga, que está desempregado, e o Roger Machado, que também está desempregado. Então, visto todos esses treinadores que estão desempregados, hoje os três melhores nomes que o Capa e o Internacional acredita são esses três. Pode ser que venha algum diferente desses três? Pode, porque até janeiro do ano que vem ainda tem bastante tempo, tem cerca de 3 meses. E o Internacional vai continuar analisando o mercado, mas hoje esses três nomes estão sim com o plano B, C e D, apesar do Abel Braga não ser muito querido pela direção, mas é muito querido pelos conselheiros do Internacional e também pelo vice-presidente Emílio Papaléu, que não estava na discussão ainda do ano passado, até porque João Patrício Hermann era o vice-presidente naquele momento, ok? Então vou ficando com o vídeo por aqui e eu faço até uma pergunta: quem será o treinador do Internacional para a próxima temporada? Qual treinador você queria? Ok? Então vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Se tu gostou, deixe teu gostei, te inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, lembrando agora o Internacional joga no próximo final de semana, agora contra o Corinthians, e depois do Corinthians o Inter vai ter semana cheia de treinos. Sim, o Internacional agora vai ter, graças a Deus, uma folga, né? Porque tem bastante jogadores lesionados e também jogadores que vão ter, digamos que digamos uma recuperação maior. O Rodrigo Lindoso tinha voltado a sentir a coxa, o próprio Patrick já estava com gelo, Moisés estava com gelo na coxa, então o elenco do Internacional vem sentindo bastante esse jogo quarto e domingo. E agora com o Inter jogando só de semana a semana, né, que seria só de domingo a domingo, essa chance agora vai diminuir e o Inter vai diminuir sim as suas lesões. Lembrando que depois do Corinthians o Inter pega o São Paulo e depois a gente tem o jogo da nossa vida, onde a gente pode fazer basicamente rebaixar o nosso rival, porque depois a gente tem o Grenal na 30ª rodada no estádio Beira-Rio, com presença 100% de apenas colorados naquele estádio. Então o Internacional tem a chance de nesse momento rebaixar o Grêmio, e é daqui 2 rodadas, daqui basicamente 3 semanas, lá para o mês de novembro, e o Internacional já começa a se preparar. Se você viu contra o Red Bull Bragantino, o técnico Diogo Aguirre já começou a poupar alguns jogadores até de forma errada, não precisava ter tirado o Patrick Moisés no intervalo do
jogo, até porque o Inter só vai ter esse jogo com o Corinthians, depois vai descansar uma semana. Então vale mais a pena tu usar tudo que tu tem agora contra Red Bull e Corinthians, e depois vai ter uma semana inteira para descansar, e aí tu vai ter o jogo lá contra o São Paulo, e aí tu pensa em, digamos, em uma preservação, já que vai ter o Grenal logo depois, ok? Então, vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado, um grande abraço, valeu, falou e fui!